Olá, boa noite. Estamos começando mais uma live da Igreja Batista Belo Horizonte e te convido a estar conosco nos próximos minutos. Hoje uma noite muito especial, né? Teremos Suzana, seja bem-vinda, espero que tenha feito uma boa viagem. Que bom tê-la conosco. E hoje teremos uma noite extremamente agradável, mais uma das nossas lives, belas lives da Belo Horizonte, onde pensaremos um pouquinho como os nossos filhos, né, como os nossos adolescentes, os alunos de uma forma geral, estão sendo acompanhados, estão precisando da nossa ajuda. Em tempos de pandemia, né, nós temos que entender isso. Renatinha, seja bem-vinda, que bom que você está conosco. Nós que somos mães, tias, avós, estamos preocupados. Como que estará a vida acadêmica, a vida estudantil dos nossos alunos, né? A Leila, seja bem-vinda, Leila. Que bom que vocês estão conosco. E nós vamos estar pensando um pouquinho sobre isso. Márcio Dorileu, seja bem-vindo. Tá me devendo essa, amiguinha. A próxima live é sua, pode deixar, né? Nós estamos pensando que como acompanhar as nossas crianças, os nossos alunos, né, em tempos de pandemia. Eles estão em casa, a nossa casa não tem uma estrutura específica para isso, né? E nós, muitas vezes, não temos uma formação. Estudamos há quanto tempo, né? E agora temos que acompanhar, né? Eu vejo pela minha irmã, que tem filhos de idades diferentes, e a minha sobrinha de 2 anos, né, que já tem tarefa, já tem vídeo para assistir, né? Então, fique conosco, nós estaremos pensando um pouquinho nisso, né? Suzaninha chegou, tá bem na viagem, Leila está conosco também, né? E que bom que vocês estão gostando da nossa live. É um prazer, né, poder compartilhar. A igreja é um canal onde todos nós somos assistidos nas nossas necessidades, né? Ângela Bacardi, meu bem, seja bem-vinda, que bom que você está conosco. Hoje teremos uma pessoa formada na área, professora gabaritada, conhecida, Lucimar Lara, né? Querida tia Lu, querida Lucimar, Pro Lu, né? Cada um de nós conhece de uma forma. E ela vai estar cedendo um pouquinho do seu tempo para conversar como que as coisas andam acontecendo do lado da telinha, que antes era um quadro negro lindo e maravilhoso, né? Ou um quadro branco que escreve-se com caneta, mas hoje, à distância, assim, de forma remota, como as nossas crianças estão dando conta. Alessandra, seja bem-vinda também, que bom que você está conosco. E estamos aguardando a tia Lucimar entrar, né? A Tereza Dorileu entrou também. Olha como a nossa noite vai ser agradável. Mas você pode dizer assim, Rosilene, essa live não me é tão interessante porque eu não tenho filhos em casa, eu estou sozinha, ou os meus filhos já estão crescidos na faculdade. Mas eu tenho certeza que tem alguma criança perto de você. Há uma pesquisa que diz que aproximadamente 47 milhões de crianças e adolescentes estão em casa, estudando de forma remota, né? Mandar um abraço para a Claudete, para o Ivo, que estão entrando, né? Claudete faz magistério, não é magistério, é uma outra, tem um outro nome hoje, né? Mas é uma forma também de aprendizado para poder ensinar outras pessoas. Normal superior, lembrei, que bom que você está conosco. E daqui um pouquinho a professora Lucimar Lara estará comentando. Se você conhece sites interessantes para os nossos alunos, né, mande para a gente. Tem o YouTube Kids, tem o Dinutim, Croco Adventure. Então, vários sites são interessantes. Se você conhece alguns, compartilhe conosco. Maraísa, seja bem-vinda, meu bem. Que bom que você está aí. Um beijo para você. Lembrando que nós não exigiremos da professora Lucimar, porque ela não é uma secretária, não é secretária de educação, ela não pode responder por todos os professores, né? Então, me permitam já comentar isto, porque de repente alguém pode dizer assim, mas a professora da minha filha, ok,
né? Ela não pode fazer nada, ela pode nos orientar, nos aconselhar, e aí nós estaremos recebendo dicas, né? Mas lembrando que nós estamos apenas diferenciando esse momento, né? A professora Lucimar já está entrando, né? Ela vai apertar para ser convidada e que legal. E aí nós vamos estar iniciando esse bate-papo tão esperado que as pessoas perguntam como fazer, como dar conta desse momento, né, que nós estamos. Vou pedir isso. Já está conectando, a professora Lucimar já está ouvindo. Olha, que linda, meu bem. Seja bem-vinda. Só ajeita o seu celular, porque eu estou vendo só o seu nariz. Eu quero ver o queixo também. Ai, que linda! Oh, meu bem, seja bem-vinda. Isso, olha essa menina prendada sozinha. Ó, que chique. Mas que bom tê-la conosco. Muito. Tive que aprender. Não, é assim. Em tempos de pandemia, a professora vira TI, tecnóloga, entende de tudo, né? Que Verdade, coisa verdade. boa. Olha, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar estar conosco nesse momento e compartilhar um pouquinho, né, da sua história, da sua aprendizagem, do que você tem feito. Eu estava brincando que muita gente te conhece como a tia Lucimar, a Pro Lu, né? A É, professora Lucimar. Então, cada um de nós conhece de uma forma, mas todos nós te amamos e te reconhecemos como uma referência em educação, tá bom? obrigada. Ai, que linda você. E assim, talvez o som, não sei se você está me ouvindo bem, talvez abaixar só o seu retorno, mas assim, e a coisa mais gostosa, né? Você tem isso como ministério. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como você virou professora, como isso entrou na sua vida, né? E a gente olha para você e já imagina que quero que o meu filho estude com você. Me conta um pouquinho da sua história. Então, meu nome é Lucimar, eu casei com 20 anos, levei um tempo para começar a fazer o magistério. Fui Sim. fazer o magistério para ajudar as minhas filhas a fazerem tarefa, a estudarem, né? Porque eu não queria ser professora. Sim. Eu queria fazer direito, queria ser Que advogada, lindo. promotora eu queria, sabe? Mas a situação não permitiu. Até eu passei no vestibular para direito, mas não deu para eu fazer, porque era muito caro na época, então as condições não deu. Aí surgiu um convite do pastor Mauro, Sim, quando o Colégio Batista Belo Horizonte começou em 92, que legal. para eu dar no Colégio Batista. E ali eu comecei, né? E eu apaixonei, gostei, e hoje eu gosto muito da minha profissão. Que lindo. Eu acho que se eu fosse fazer direito, eu estaria fazendo coisa errada, uma profissão errada. Ou talvez não se realizasse tanto quanto você, né? Com certeza você seria uma excelente advogada, uma promotora muito boa, mas muitos dos alunos perderiam esse privilégio de não aprender só conteúdo, aprender também sobre vida, né? Então a educação agradece, né, você ter escolhido, né? Que legal. Então já vão alguns anos nessa caminhada de professora? Já, quase já aposentando, né? Acho que falta um ano aí, mais ou menos, É, contando. Assim. que legal. Acho que o ano que Deus quiser já vai dar para aposentar Isso, já. e aí a gente vai pensar em escrever um livro, então, tá? Então começa a pensar em Sim, escrever um não, é livro, contar um isso que eu vou pouquinho. fazer, isso que eu vou fazer, se Deus quiser. Muito bem, mas então, o nosso tema hoje, nós somos a Igreja Batista Belo Horizonte e temos toda terça uma live, né? Onde nesta live nós trazemos profissionais de diversas áreas para dar dicas como com os nossos filhos na escola, os nossos netos, os nossos vizinhos, sem surtar, sem passar mal, sem matar um, né? Como que eu posso dizer
conversar com os pais, né? Como ajudar esses pais. Se a gente fosse perguntar assim, pai tem que ser professor ou pai tem que continuar sendo pai? Pai, ele tem que continuar sendo pai, mas também tem que ser um pouco professor. Nesses Uhum. dias agora, né, de pandemia, primeiro, temos que conversar com as crianças, falar que tudo isso vai passar, pedir para mostrar para eles que nós também temos fé e que isso vai passar, Sim. né? E o pai tem que estar ao lado do filho, porque é muito importante o pai estar acompanhando o filho. Eu acompanhei muitas minhas, né? Então, eu acho que foi muito importante, assim, os primeiros anos de vida delas na escola, foi muito importante a minha companhia. Sim. Então, eu acho que o pai tem que estar, sim, Tem que fazer as acompanhando. duas coisas, né? As mães estão concordando aqui que tem que ser as duas coisas, mas a gente tem que aliviar um pouquinho que a mãe tem que ser mais mãe do que professora e auxiliar, né? E a Renata está dizendo assim, e como não surtar nesse momento, né? Porque os pequenininhos têm toda uma rotina, né? Você que está com os alunos de sexto ao nono ano, né? É outro desafio. Então, uma pergunta que não quer calar. Os alunos vão reprovar este ano? É possível reprovar? Ou eu posso me acalmar? Não, os pais podem se acalmarem, sim. Por quê? Até porque o sistema não permite, Uhum. né? E tudo que está passando, tudo que estamos passando, nós estamos elaborando cadernos, atividades. Então, os alunos que estão fazendo, estão correspondendo. E mesmo aqueles que não estão correspondendo, porque sempre tem aqueles que não correspondem com tudo. Uhum. Mas nós acreditamos que chegar no final vai dar tudo certo, sim. Vão estar passando de ano, sim. E daí o ano que vem estuda um pouco mais, né? Uhum. E eu acho que essa ideia é legal a gente reafirmar. Ele não vai perder o ano, mas ele pode ganhar muito mais se fizer as atividades, né? Exatamente. Porque não pode deixar de fazer. Até porque nós, os professores, preparamos, tiramos tempo, estamos fazendo planejamento, enviando para a escola, ajudando na elaboração dos cadernos, e recolhendo esses cadernos, fazendo correção, dando devolutiva. Então, aqueles que fazem mesmo e que leva tudo para a escola, entrega tudo, não deixa de entregar, está tendo a nota. Ah, legal. Então, assim, essa história de que tá todo mundo em férias, que vamos descansar, não leva a sério não, porque não é bem assim, né? O conteúdo é importante, é relevante. E isto não é bem assim, não. Precisa de ter um compromisso, né? E é muito importante que os pais estejam atentos, porque tem o horário da aula, os professores estão ali online, tirando aqueles professores que às vezes mandam a aula gravada, que o aluno pode, até aquela gravada, ele pode assistir fora de horário, né? Uhum. Devido, conforme combinar com os pais, né? Uma determinação dos pais, aí ele pode até assistir depois. Mas a aula que o professor está presente ali online é muito importante que o aluno esteja ali, porque quando eu estou ali online, eu estou esperando que o meu aluno questiona, que o meu aluno pergunte, e para Uhum. eu indo para ele, né? Sim, e você está à disposição dele. Mas vamos imaginar que de manhã, aqui em casa, a gente perdeu a hora e todo mundo dormiu. Eu sei que à tarde você vai estar em outro lugar. Tem como mudar esses horários? Eu não assisto de manhã, assisto à tarde, se não for gravada ou não? Não, não tem, porque assim, ó, cada escola tem o seu grupo. Então, Hum, cada seu grupo, se eu estou lá no Padre José Valentim, eu estou no grupo do Padre José Valentim. Se eu for igual eu estava, até o mês passado eu estava no Padre Girardelli, no Padre Tomás Girardelli, lá no Lajeado, então lá é outro grupo. Então de hum, manhã eu estou no grupo de lá. E à tarde, porque eu estou no Padre Valentim à tarde, né? Então, no vespertino.
Então, no vespertino, estou atendendo no Padre Valentim. Uhum. Então, não tem como o aluno assistir, entrar, porque como que ele vai entrar no grupo? Porque cada escola tem o seu grupo de alunos. Ah, eu entendi. E até para os pais entenderem isso, né? Porque senão, eu vejo que a professora está online, custa ela responder 11 da noite, imagina, a professora não precisa dormir, não é verdade? Exatamente. Aí, né, até porque, digamos, o professor tem um compromisso em cada escola, né? O compromisso dele matutino em uma escola, vespertino em outra. Então, de repente, noturno, tem o professor que trabalha no noturno também, Sim, noturno em outra escola. Então, ele vai atender cada escola no seu período, certo? Então, não tem essa obrigação de atender fora de hora, né? sim. E também a questão da rotina é importante, não é? Os nossos alunos não estão em férias. Eles precisam Não, se condicionar a acordar, a fazer as disciplinas, os cadernos, as apostilas. É isso mesmo? isso mesmo, tem que ter, até porque a escola que está fazendo, que está elaborando o. Só um Ah, pouquinho, não, sem problema, sem problema. E é legal porque essas lives porque assim, é ao vivo mesmo, né? Então, ela deixa o brinquedo dela entrar embaixo do sofá, daí ela quer que tira para ela. viu como ela aprendeu? Ela também está no processo. Ela aprendeu, a rotina dela é essa. Ah, não, E sem problema, fale. pesquisa assim, até porque as escolas estão imprimindo, fazendo a impressão do caderno, né? Sim, Então, tem a rotina dele. Naquele período que ele estuda no matutino, eu preciso saber 7 horas, o professor está entrando online, 7 horas, como se fosse na escola, sim, normal, de aula. que coisa. Então, tem que ter rotina assim. Tá, mas assim, eu não consigo mandar muito no meu filho. Então, eu posso obrigá-lo? Você acha que isso é aconselhável? Eu pego o cinto, eu pego o chinelo, eu ameaço, tiro o celular. Eu preciso confundir a minha posição de mãe, porque professora não bate, né? E mãe deveria corrigir, né? Como que fica isso? Uma dica de professora que é mãe, né? Nada de puxar a orelha, nada de puxar cabelo, né? Como fazer? Obriga, não obriga? É firme, não é firme? Bom, olha, essa pergunta, se a Glenda estivesse assistindo, ela poderia responder. A gente ia compartilhar com ela. Então, mas sabe, Rose, eu acho assim, ó, a mãe, né, não precisa de bater, de obrigar, mas tem que conversar, colocar um limite. Agora Sim, não, agora é tempo disso, não é hora de televisão, não é hora de assistir, de mexer em celular para outra coisa, é para estudar. E também porque na escola ele teria que levar no horário certo para a escola, sim, né? uhum, Então, por que não chamar o filho? Porque nós, mãe, também, eu tenho que ir para o meu serviço, um exemplo. Outro serviço que eu trabalho, não sou professora, vou fazer sim, outro. sim, Eu tenho que estar lá às 7 horas da manhã. Então, por que não levantar no mesmo horário, não levantar o filho, não fazer aquela rotina toda, deixar ele todo arrumadinho e deixar quem vai acompanhar ele uhum, para fazer a aula, né? Então, eu sim. acho que é muito importante isso. É. E tem Mas escolas, não bater, sim, colocar, né? é interessante Mas, isso, até porque a gente precisa entender esse novo momento. Nós estamos numa dinâmica diferente, né? Então, porque, fale. até porque não é por conta da pandemia, assim, que eu vou largar tudo, né? A desejar. Então, Sim, eu tenho que ter rotina, sim, tem que ter um limite, sim. Como se estivesse indo para a escola todos os dias. sim. Uma mãe está dizendo o seguinte: Uma mãe está dizendo o Ah, seguinte: a escola tem um espaço todo adequado para receber o aluno. Minha casa é pequena, não tenho internet, não tenho isso, não tenho uma mesa específica, né? O que a gente pode acalmar o coração dessa mãe? O máximo que ela tem é um celular, alguma coisa, mas não tem assim um quarto específico para estudar, iluminado, fresquinho e tudo mais.
a gente sabe que tem muitas famílias nessa situação e até piores que Sim, isso, né? Porque lá, um exemplo mesmo, na região que eu estava até o mês passado, a gente sabe lá que tem família lá que tem um celular somente e não tem internet. sim. Então, o que a escola estava fazendo? Elaborando os cadernos, dando para a criança levar e alguém acompanhando lá para a criança estar fazendo, dando um prazo para a criança levar de volta e tal. Uhum. E aí de casa pequena, será que não tem uma varandinha? Não pode arrumar um lugar lá nessa varandinha para a criança sentar, fazer uma tarefa, né? Porque é importante que a criança esteja num lugar arejado, né? Não num lugar escuro, num lugar que não tenha. E arrumar também uma mesinha, né? De ajuda para alguém também, né? Sim, sim. De uma mesinha, um lugar para criança, para que a criança possa estar elaborando, fazendo suas atividades, É. né? Alguém brincou Eu aqui que pode até um balde vir à mesa, né? Verdade. exatamente. Olha, teve uma época que quando o Luciano Huck fazia aquele programa lá de Soletrando, Uhum. uma coisa que eu nunca esqueci, tinha um menino e ele estudava, ele não tinha, na casa dele não tinha mesa, não tinha nada. Ele estudava no quarto, ele apoiava em cima da cama para ele escrever, para ele fazer as atividades dele. Era uma coisa assim que o Luciano mostrou outro dia. Eu nunca esqueci disso, né? Ainda falei para as meninas: olha lá, ó, reclamam do trem, olha lá. Então, Verdade. mas é, a gente tem que adaptar, né? Sim. E a mãe e o pai, como são pessoas assim, adultas, que têm que estar arrumando, adaptando Sim, o dando lugar para condições, né? Dando exatamente. condições, né? Quem nunca enfiou as pernas embaixo da cama, né, para É, estudar, né? Ou pois estudar deitado também na cama. Outra pergunta que estão é, dizendo aqui, se tem que assistir tudo, fazer tudo, toda a apostila, todos os professores, porque tem os pequenos e tem os maiores, né? Os maiores têm muitos professores. Ah, alguns estão dizendo assim, que vem muita atividade. Como administrar isso? Rose, que eu comecei trabalhando na escola particular, né? Uhum, E hoje no estado, no município, tem uma clínica, porque igual na elaboração dos cadernos, que eu também participo, a gente já coloca uma quantidade de atividade que a gente sabe que o aluno vai trabalhar em um mês. Para ele trabalhar em um mês, aquela quantidade de atividade, uhum, né? Tem aqueles alunos que não dá conta de terminar o caderno em um mês. Então, a gente dá mais um prazo para ele. Ó, agora você vai terminar, um exemplo, uma semana você tem a mais para você terminar e estar entregando, devolvendo para o professor fazer a correção, né? Então, o professor, a escola, assim, pelo menos no lugar onde eu estou, a gente dá condições para o aluno estar sim, fazendo, sim. né? É um acompanhamento realmente, né? Exatamente, o acompanhamento mesmo. Então, eu sei que vai muito mesmo, porque os meninos, os meus netos, né? Nossa, eles estudam o dia inteiro. Uhum, Mas mas assim, igual hoje à tarde, eu estava ministrando aula, tinha 2 tempos com o sexto ano. Eles fizeram 3 atividades, sim, os alunos estavam presentes, sabe? Então, 3 atividades, cada atividade tinha assim, A, B, C. sim. A, B, C. Então, sabe, eles faziam, já dava, já tirava foto e mandava, ó, professora, eu terminei, sabe? Mas Muito tem uns que legal. não de nenhuma, você tá entendendo? Sim. Sim. Mas então, eu sou uma mãe muito zelosa, muito preocupada. O meu filho não quer fazer, não está fazendo, eu não tenho muito controle sobre ele e eu posso fazer um pouquinho só da apostila dele, do caderno dele, assim, só para ele não zerar de tudo. Eu disfarço a minha letra, assim, né, só para. E aí? Cola? Não, não, Rose, não cola. Ai, vocês Não descobrem que cola não foi ele? cola e não deve a mãe fazer isso. Poxa.
De jeito nenhum, nem a mãe, nem o pai, nem a avó, nem o vô, nem o Mas tio, ele nem o não quer primo. fazer, e aí? Não, tem que achar uma maneira dele fazer. Primeiro, a criança, ela gosta muito de, eu vejo assim, ó, elogio, né? Igual hoje tinha um aluno que ele estava, professor, eu pedi para fazer uma produção de texto, era escrever uma carta no gênero carta, Uhum. onde tinha um passeio que ele havia feito. E ele, ai, mas eu não sou bom para escrever, professor, eu não consigo. E eu Hum. comecei. Não, você consegue sim, eu acredito em você, eu acredito no seu potencial. Vai lá. Aí ele escreveu 5 linhas e mandou. Olha, você está, são 15 linhas. Porque eles têm que começar a aprender a quantidade de linhas também, né? Aí ele ficou, eu falei, vai lá, eu acredito em você. Como assim? Aí ele continuou escrevendo. Aí eu falei, olha, já começou a melhorar. Vai lá, campeão, vamos. Então, eu sei que, conclusão, ele fez a produção dele nas 15 linhas, até passar. Eu deixei, passou uma linha a mais. Uhum. Eu deixei, parabéns, elogiei, porque você vai levando, o professor vai levando assim. Eu sei que a mãe não vai fazer isso, né? A mãe vai logo tirar o chinelo, que não pode, né? Porque Sim, não resolve muito nessas horas o bater, né? é. Brigar, mas vai lá, eu acredito em você, no seu É o potencial. incentivar, né? É o estimular para que a coisa aconteça de forma que haja essa harmonia, até para que a aprendizagem aconteça, né? O que pode fazer, né? O que nós podemos fazer, além de estimular? Perguntar, ah, falar como seria, né? Como poderia ser feito isso? Entende assim? Você acha que, independente da idade, eu tenho um sobrinho de 5, de 7, de 10, todos eles são passíveis a serem estimulados e a desenvolver esse hábito? Então, assim, todos eles são só um pouquinho, Rose. Fica. Eu vou ver ali o meu paciente, eu vou pedir para a Janaína. Tá bom, tá bom. Enquanto a Lucimar vai, vamos lembrando que existem alguns sites extremamente importantes, né? A minha secretária está Já dizendo, vou. tá bom, mas deixa eu só mandar um beijo que a minha secretária mandou aqui. Ah, A tá. Zênia está conosco, a Zênia Benevides, a Rosália Leite, o Nego Verão, a Marcinha Ai, Juru, a Catiúce Rocha, deve ser sua amiga, a Jaxeles, né? Maxele também, Mari Diniz, você deve conhecer, e a Anne Rocha também está conosco. Quanta gente bonita, interessada, né, em saber como fazer. E aí, voltando para o nosso assunto, eu estava dizendo que existem muitos sites que a gente pode indicar, né? Muitos sim, sites que são interessantes e eu posso complementar, né? Isso é importante? Isso sim. ajuda? Ajuda, ajuda muito. Até porque, igual eu, na minha área hoje, porque quando eu comecei, eu trabalhei com alfabetização 9 anos, né, Sim. com os pequenos. Aí eu fiz letras. Quando eu terminei o curso de letras, eu continuei ainda dando aula para os pequenos. Quando foi 2007, eu tive que ir para minha área, me obrigaram a ir para minha área. Olha, E eu comecei a trabalhar com o sexto ao nono, né? Então, eu falo muito para os meus alunos de sexto ao nono. Tem muito site que ensina a fazer redação, tem site de leituras. Igual hoje mesmo eu peguei, tem aí, ó, o governo tem um PDF de 305 livros literários grátis que você pode nossa. baixar, ler, né? Não precisa de, se quiser imprimir, pode imprimir. Então, tem bastante coisa que ajuda, sim. Eu estava vendo, assim, os meus filhos já estão crescidos, né? Mas para todas as faixas etárias, eu estava pesquisando. Tem o Play Kids, tem o Bamboleio, o Estude, Palavra Cantada. Hoje nós temos um Sim, acesso muito grande, né? Então, se a mãe e sim, o pai estiverem com dúvidas, tem muito recurso. muito, muito, muito recurso mesmo. Muito. Tem muita coisa mesmo na internet que você pode estar pesquisando, buscando e ajudando. Igual eu falo para os meus alunos, né? Quando eles querem mexer em celular e tal, eu falo, gente, pode até mexer, mas
Igual quando você vai escrever uma produção de texto. Baixa o dicionário lá para você pesquisar palavras, que ali você vai achar um leque, um monte de palavras que vai te facilitar na sua produção. Então, Uhum. sabe, por aí, né? Tem muita coisa que ajuda. Sabendo usar a tecnologia, ela é muito boa, assim, é muito boa mesmo. Sim, Mas tem que saber usar, né? sim. E E acompanhar, né? exatamente, cabe a nós, os adultos, estar acompanhando, estar olhando, né? Se realmente o filho está ali pesquisando corretamente, né? Muito legal. Uma mãe está, porque você disse que trabalhou com alfabetização, uma mãe está dizendo o seguinte: quando começou a quarentena, o meu filho estava sendo alfabetizado. E agora? Como essa cartilha, essas atividades vão dar conta de alfabetizá-lo ou não? Meu filho vai ter problema nesse processo de ser alfabetizado. Rose, porque a alfabetização, o professor na sala de aula ajuda muito, mas cabe muito o acompanhamento do pai e da mãe, né, na Uhum, alfabetização. Porque se você não acompanhar, não estiver presente ali, muitas crianças às vezes não conseguem por falta de acompanhamento, uhum. né? Então é importante que ela esteja acompanhando. Agora, um negócio que você não pode estar junto, né? Mas de repente, ela vê, tem muita gente assim, ó, vê alguém de confiança que possa, se ela não pode estar ao lado dele, reforçando, arruma alguém para ir lá na casa, dar uma aula para ele, dar uma ajuda para ele, Sim. né? Que ele vai conseguir. Uma coisa interessante que comentaram é que, assim, a alfabetização, eu assisti até essa semana, que no Japão, as crianças, elas são estimuladas antes da aprendizagem. Então, elas brincam, elas escutam, ouvem histórias, elas desenham, rabiscam, para depois entrar no processo da aprendizagem. É interessante, né? É bem isso que você disse, para os pais acompanharem, estimulando que isso vai despertar neles. Aprender a ler, ela precisa adquirir a coordenação motora, tudo isso, né? Então é muito importante mesmo que o pai incentiva mesmo, né, em casa. Uhum. E isso vai fazendo muita diferença, né? Faz muita diferença, muito, muito, muito. Uma... E hoje, Sim, diz, pode dizer. hoje em dia, já na alfabetização, a gente trabalha muito com música, né? Com textos, assim, com arte de trechos de músicas. Então, é muito bom, é muito importante. Não é mais aquela coisa que, quando eu comecei, era família silábica, Caminho acreditar. suave? Isso, então, era assim, não, eu gosto de português, era o livro que eu comecei a usar na alfabetização, né? Então, a mesma coisa, Babebi, Babu, hoje não, hoje já entra tudo, as complexas e as simples todas juntas, né? Então é bem mais Sim. fácil. E sem contar, eu estava vendo um site específico que é palavra cantada. Eles cantam as cores, eles cantam os números, eles fazem uma analogia, né? Uma pesquisa interessante diz que crianças a partir de 2 anos, né, já estão acessando o celular. Eu falo assim, eu estou Não, muito velhinha, então, porque olha, com a idade que nós temos dificuldade às vezes, imagine uma criança de 2 anos, verdade. né? Eles aprendem muito rápido, né? As crianças eu vejo assim, ó, porque eu aprendi muita coisa com os meninos, com o Thiago, com o Matheus, até com o Rafael. Às vezes eu estou com dúvida, Rafa, vem aqui, faz tal coisa aqui para vó, e ele vem aqui, vó e tal, sabe? Eu fico assim, falo, ainda bem que tem os meninos. Mas aí é a rapidez com que eles pegam, né? Uma coisa assim, estão perguntando, se o professor pega o conteúdo da internet e o aluno descobre o site, e isso é cola?
o professor, né? E os acadêmicos também sabem que existem os brains da vida, os aplicativos com resposta. Isso é cola, professora, ou não? É apenas uma interação educacional? Eu acredito assim que é uma questão, né? Porque eles sabem que existe Uhum. na internet. Então, e o professor, quando ele pega algo da internet, ele não pode pegar totalmente como está lá, ele precisa de mudar Ai, que também, né? professora brava é essa? Coloca igualzinha só para marcar X. Porque se ele não mudar, como que, né? Porque tem aluno que às vezes ele entra na internet na sua aula, na hora da prova, tudo isso. Então, você precisa de mudar as questões, mudar. Olha, Rose, eu vou te falar uma coisa. Eu, eu acho assim, que quando a gente tem que aprender para aprender mesmo, não é Uhum. para fazer de aprender, né? Sim. Então, eu acho que assim, se você ficar copiando, ficar sempre fazendo a mesma coisa, você não vai aprender. É meu ponto Você de está se vista, né? enganando apenas, né? Porque uma hora esse conteúdo vai fazer a diferença. Vai fazer falta, vai fazer diferença. Se você ir além, eu falo muito para os meus alunos, olha, aluno que lê, que tem o hábito de leitura, ele não vai escrever errado e ele não vai falar errado. Então, leiam, leiam, mas ninguém quer ler, né? Sim, vamos estimular Ninguém gosta. isso, né? Eu acho que tem algumas amigas suas entrando, Joelma Vera, Leide Amaro, né? Porque é um povo novo. Então sejam bem-vindas essas meninas. A Milena Vera, também, seja bem-vinda. São pessoas que estão entrando agora. Mas continuando, nosso tempo já está quase acabando. Mas tem uma pergunta que pediram aqui. Nós estamos falando muito dos alunos, dos pais. Mas a mãe está perguntando, mas professora, a professora do meu filho não é boazinha, não é legal como a senhora. E aí? Eu tenho um monte de professores negligentes que não estão dando conta, não estão orientando. O que que o pai e a mãe... Eu já disse no começo que você não é secretária de educação e não é coordenadora responsável por ninguém. Mas assim, nem, infelizmente você não nem é professora supervisora. nem supervisora, nem X9 para entregar ninguém. Mas e aí? Os pais que estão acompanhando e vendo que os professores não estão dando essa devolutiva. O que que o pai pode fazer? Então, Rose, depende assim, ó, de onde o filho está estudando, porque a escola particular o pai vai questionar lá, né? Sim. Lá na escola tem Uhum. toda a liberdade. No município também tem, no estado também tem, até porque os diretores, eles estão ficando na escola até, eu sei que no município, na escola onde eu estou, a direção fica das 7 da manhã até as 13h30 da tarde. Sim. O Estado Então, nesse também. período, a diretora está lá. Qualquer coisa pode ir lá, falar que quer conversar com a direção e levar o assunto para a direção, né? Sim. Eu acho por aí, né? Interessante. Porque nós sabemos, né? Em todo lugar tem o bom profissional e tem o mal também, né? Então, Sim, sim. Isso é interessante a gente dizer, né? Que é, exatamente. eu posso estar comprometida com a educação dos meus filhos até nisso. Em alguns grupos, o coordenador também faz parte, né? No grupo do Faz sexto ano, parte, do nono, o coordenador também está ali algumas vezes, não é? sim, porque onde eu trabalho mesmo, a coordenadora fica presente durante a aula todinha, ela está online no grupo também, no mesmo grupo que eu Sim. estou online. Ela está acompanhando ali, está vendo o professor ali, a devolutiva do professor, tudinho. Então, Uhum. Uma professora está dizendo o seguinte aqui. Colega, como eu faço com uma mãe que diz que o celular dela está cheio de coisa, ela não quer participar do grupo? Será que isso é só com essa colega ou isso tem acontecido? A mãe disse: meu celular está muito cheio, vou sair do grupo.
Mas eu vou te falar, viu? Eu também já passei por isso e tem mãe assim, eu não vou, meu celular tá, acho que tem muita coisa, eu não vou desfazer de coisas aqui para entrar nesse grupo, porque vai encher de mais coisas ainda. Uhum. Aí, o que que eu vou fazer, Passa né? para a Eu vou coordenadora, né? A passar a Joelma está coordenação. dizendo que a coordenadora sim está no grupo, e é muito legal. Tem muita gente comprometida com a aprendizagem dos nossos alunos, né? Mas eu Exatamente. posso comentar isso com a coordenadora, dizendo, coordenadora, ó, a mãe do fulaninho saiu do grupo, o que que eu faço? Eu mando no privado, eu cuido, viro babá ou lavo as minhas mãos? Olha, eu digo assim, virar babá, não. Você não vai virar babá também, né? Mas você vai participar para coordenação, sim, até para Uhum. direção, se caso aquela hora, aquele momento, a coordenação não estiver ali, como você falar com ela, a coordenadora, você vai até a diretora e fala, olha, aconteceu isso, isso, isso. Pelo menos eles vão estar a par, né? Do que Sim. aconteceu, que está participando, Sim, nós somos responsáveis né? por esses alunos de uma certa forma, né? Se eu percebo que ele não está interagindo, não entra há muito tempo, né? É um direito da criança o acesso à educação, né? Querida, o É, nosso tempo está voando, já está finalizando, e olha o povo aqui perguntando, né? Se você fosse deixar uma dica, um conselho, né? Vamos primeiro como professora. Um conselho para os pais que estão ansiosos, preocupados ou se descabelando, né? O que você diria para acomodar nesse tempo de pandemia? eu diria assim que não precisa de ficar escabelando, não, como você disse, que seja presente ao lado do filho, procura olhar se ele está participando das aulas, se ele está fazendo, e esteja mais perto, né? Sempre é bom o pai estar perto dos filhos, né, neste momento. É muito Uhum. bom, porque só é deixar achar que está em férias, eu estou de férias, não vou fazer porque estou em férias. E também a gente, tem uma pandemia aí e tal. Não, vamos investir no estudo dos filhos, né? Vale a pena, Uhum. vale muito Uma a gente pessoa estar disse nesse assim, momento. mas e pais separados, que passam um dia com o pai e uma semana com a mãe está de licença. Eu entendo a pergunta, a ansiedade de dizer que hoje nós vivemos num contexto diferente, né? Que mora com a avó, com o pai, com a madrasta, com a namorada do pai e da mãe. Mas, assim, o conselho é o mesmo, né? Faça-se presente. É isso? É o mesmo, sabe por quê? Alguém tem que ser responsável, alguém tem que Isso. tomar a rédea, como digamos, né? Uhum. Não, eu vou ter alguém, porque é uma criança, né? E a criança ela precisa de ter alguém para orientar. Ela Isso. sozinha não vai. Se não orientar, ela sozinha não vai, né? Uhum. Muito bem. E os adultos aí que tem que tomar a iniciativa e alguém pegar isso daí, né? Sim, segurar pela mão, né? Agora, um conselho Exatamente. para os alunos, né? Nós já estamos, os seus são os maiores, de sexto ao nono ano, mas vamos pegar desde do quarto ano, né? Que conselho você daria se você pudesse falar com eles, tocar o coração deles, dizendo assim, ó, a Prolu quer dizer uma coisa para vocês. Qual seria o conselho carinhoso que você daria? E o meu conselho para eles seria assim, ó. Para eles estudarem, lerem, não deixar de fazer os deveres, fazer, pedir ajuda para a mãe, pedir ajuda para o pai, para a avó. Tem alguém que pode estar ajudando eles. Sim. Uhum. Até para a funcionária da mãe, né? De repente a funcionária, me ajuda aqui, eu não entendi. Você pode me explicar aqui? Tem muita gente que pode, né? Então, não deixar de estudar, não, porque vale muito a pena estudar, Que linda. tá? Olha, muito obrigado. Nós queremos agradecer. Eu sei que você está de professora, de enfermeira, de mãe, de sogra.
O Márcio entrou lá, ó, ele deu cano na gente, Então, viu, você Rose? viu? Márcio, entra na sala um pouquinho agora, pede para entrar, só para a gente te ver, meu amigo, né? Hoje nós vamos ter um apresentador diferente. Ah, Pois, pede no pois seu é, ele Instagram aí para entrar, manda mensagem para ele. Vamos só para vê-lo, né? Só para ele entrar um pouquinho. Mas assim, agradecer muito a sua disponibilidade. Eu sei da sua agenda, da sua correria, do seu zelo em cuidar dos seus alunos, né? Porque do sexto ao nono são muitos alunos, né? Mas obrigado muito, por reservar esse tempinho. mas não tem de quê, tá? Estou à disposição, precisando aí, tá? Estou aqui. Ai, que legal. Nós vamos postar no final desse vídeo, né, os sites interessantes, né, esses que nós conversamos, desde o Bamboleio, Estude, Palavra Cantada, a gente vai estar postando, né, para que os pais com saibam, né, que nós estamos à disposição. Nós não sabemos tudo, né, mas o que nós sabemos nós podemos compartilhar, né? Exatamente. Tem um monte de Ninguém. povo mandando beijo para você. A Joelma mandando Ai, beijo. obrigada. Olha, o Márcio fazendo gracinha, que a live ficou boa, né? Mas a próxima é dele. A gente vai pegá-lo, né? E sim, É ele. É ele para não apresentar, viu? verdade, verdade. Mas Mas a então gente, tá bom. ele é um bom menino. Ele é um bom menino. A gente pega outro dia, né? Ele é um Ah, mesmo. despeça então, manda os seus beijos para os seus colegas que entraram. Foram tantas professoras, né, diferentes no nosso meio. Então, um minutinho para É, você se despedir, agradecer e eu vou fazer as considerações finais. O que. Hum, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade, pelo privilégio que eu tive aqui de falar um pouco da minha experiência como professora e para minhas colegas aí também, que elas fiquem um pouco tranquilas, porque Deus está cuidando de cada uma delas, assim como Ele cuida de mim, porque eu sei que tem sim, muitas colegas aí, Rô, sim. também, que são convocadas. E esse ano foi muito difícil para os professores convocados. Tem Isso é colega assim que interessante, até né? hoje ainda, É tem interessante colega dizer ainda que isso, né? exatamente, tem colega que até hoje não conseguiu nenhuma convocação, sabe? Mas que o Senhor está cuidando de cada uma delas. Eu creio nisso. Todos os dias, quando eu falo com elas, eu falo para elas que o Senhor está cuidando delas, que elas fiquem tranquilas. E é verdade. E eu sei que são de tudo, tá? Então, um beijo para todo mundo. Oh, Fiquem com Deus. e eu E agradeço. Deus é todo, é o soberano que cuida de todas as coisas. E Ele está cuidando de cada um de nós. Amém, Amém. amém. E eu agradeço mais uma vez, não só a Lucimar, os nossos minutinhos já estão voando aqui, mas todo mundo que entrou, que comentou, que mandou seu beijo, né? E que realmente nós precisamos cuidar. O processo de educação não é só na escola, é em todo lugar, é em casa, é na igreja, né? E nós precisamos estar atentos a isso. Se você não sabe, você pede ajuda. Se você precisar, nós estamos à disposição. A Igreja Batista Belo Horizonte, os nossos professores, né? A nossa estrutura também, né? E Isso mesmo. finalizando, convidando para a semana que vem a nossa live, nós teremos um educador físico. Pensa, hoje nós tivemos uma professora, uma pedagoga, próxima vez uma professora de língua portuguesa, né? Eu falei errado, pedagoga. Letradas, letras, Letras, que linda. Semana que vem nós teremos um educador físico, estará assim, dizendo cuidados e benefícios da atividade física em tempo de pandemia. Então, todos estão convidados e que Deus abençoe, tá bom? Amanhã tem culto, né? Minha secretária dizendo aqui, da manhã tem culto, EBD. Nossa igreja é uma igreja viva com uma mensagem viva, tá bom? Um grande abraço a todos, Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.